Tem gente que acha que o problema é a substância. Mas quem já tentou parar, quem já se afundou, quem já mentiu pra si mesmo com uma última dose na mão, sabe que o buraco é muito mais fundo. A droga, ela é só o que aparece. O vício mesmo tá onde ninguém vê. No ideal de dar certo, na necessidade de agradar, no corpo, na tentativa desesperada de preencher um vazio que nunca teve nome. Tem gente que usa pra esquecer. Outros usam pra lembrar mesmo. Tem quem fuja da dor e quem não saiba viver sem ela. A compulsão aparece quando o silêncio grita alto demais. Quando o corpo já não aguenta mais sustentar o que não diz. Porque às vezes, moer a própria vida parece mais suportável do que olhar para a falta. Moer para ver se ainda há carne viva no meio do osso. Esse episódio é para quem já tentou parar. Para quem caiu de novo. Para quem tá cansado de prometer que dessa vez vai ser diferente. A gente não tá aqui para te salvar. Mas se você ainda aguentar escutar, e o desejo, e se tiver coragem, talvez isso seja um recomeço. Sejam muito bem-vindos ao Moedor. Eu sou o Lucas Raniel. Eu sou Cris Zanovski. E eu sou Gabriel Cordeiro. Bebi água. Depois de muitas conversas inspiradoras, densas e muito kikiki, porque a gente também não é de ferro, chegamos ao último episódio do Moedor. A gente idealizou o Moedor por muito tempo, para debater, para conversar, para entender a estrutura que está por trás da substância. E é por isso que a gente está aqui reunido, né, na última vez, nesse último episódio, para poder falar mais do que esse podcast mexeu, transformou, moeu para as nossas vidas, para a gente, para vocês. Mas antes disso tudo, né, gente, eu acho que é muito importante a gente seguir todos esses episódios puxando aquele axé para a coordenadoria de STIs aqui da cidade de São Paulo. Vamos puxar o nosso axé também para a coordenadoria nesse último episódio. Bora fazer um axé para a coordenadoria. Agradecer o pessoal da coordenadoria de STIs daqui da cidade de São Paulo. E também falar para vocês aproveitarem e já seguirem eles no Instagram. @IST_AIDS-SP. Hoje é a gente de novo, né? Hoje não tem convidado, hoje é a gente falando sobre todo esse processo, né? Que foi o Moedor. E eu acho que é muito importante também a gente falar novamente de onde vem esse início, né? Eu acho que essa ideia inicial vem de um papo que a gente construiu há muito tempo atrás, Cris e eu, falando sobre essa urgência, né, da que a gente estava vendo na cidade de São Paulo, das pessoas muito introduzidas nas substâncias químicas, juntamente com as relações sexuais, e principalmente as minhas vivências com substâncias químicas e relações sexuais, seja com metanfetamina, seja com cocaína, seja com GHB, com qualquer substância que a gente acaba utilizando, né, para fazer essa parte do prazer dentro das relações, que na verdade falar de sexo e de sexualidade eu acho que já desperta prazeres no nosso organismo sem precisar de qualquer outra substância. Só que é como você leu no texto inicial aqui do nosso podcast, né? Eu acho que são tantas dores, são tantas coisas que a gente quer moer, que às vezes a saída, a solução é buscar uma ferramenta talvez não seja a palavra certa, mas um lugar fácil de desconectar da realidade, Uma né? muleta. Uma muleta. E eu acho exatamente. que de todos esses dados, essas mortes, esses problemas, os conhecidos que a gente ouve, as quedas na balada, os atendimentos médicos que aumentam por conta do uso abusivo de substâncias e principalmente da falta de consciência, né? Então, assim, nossa, eu tava olhando no início, quando a gente começou a planejar o podcast, eu lembro que a gente trocava muitas notícias. Ó, gente, acabei de ver
vê que divulgaram numa página que fulano de tal morreu e ninguém sabe o porquê. E isso em 2023. Então, tipo assim, o quanto de mortes e de pessoas que a gente perdeu Sim. dentro da comunidade aqui em São Paulo por conta disso, por conta desse problema, né? A gente tava falando, eu acho que antes de mais nada de falar de droga, a gente tava falando dos nossos sintomas. De sintomas de uma comunidade inserida num lugar, numa metrópole, que tem acesso a tudo de forma muito fácil, não consegue ser comedida, tem dores estruturais que vêm de infância, adolescência, não aceitação, e tudo isso que acontece de uma forma muito mais íntima com a gente desde o começo com relação à identificação da nossa identidade. Identificação da nossa identidade, que delícia essa palavra. Mas com relação à nossa própria identidade, a forma como a gente se vê, e que acaba culminando em algum momento, como a Sandra disse, na certeza do próprio irmão que ele sabia que ia morrer. Então as pessoas vão para um excesso, e quando a gente vê nesses 2 anos que a gente rodou esse projeto, todos nós aqui nos deparamos com amigos que morreram, com pacientes que morreram, com Pessoas que foram embora de Embora. São Paulo, foram se internar, voltaram para casa dos pais, perderam emprego, ou se não perderam emprego, estão aí aplicando golpes por aí, que tem isso também agora, né? Eu acho que a droga coloca as pessoas em situações de tanta vulnerabilidade que elas vão perdendo emprego, vão perdendo família, vão perdendo amigos, e elas precisam achar alguns caminhos para se encontrarem, né? Para realizar o seu básico, que seja a sua alimentação ou sua moradia. Eu tive contato nesse tempo todo, assim, falando aqui no Moedor. Eu acho que as pessoas me procuravam muito para falar sobre as suas histórias. E muita gente, assim, me falou sobre o fato de não ter mais casa. De um dia mora no motel X, aí no outro dia dorme no motel Y, aí outro dia consegue um dinheiro e pega um Airbnb, e aí vai na casa de um boy e dorme na casa do boy. Tipo, é muito maluco ver como a droga afeta. E eu acho importante também a gente falar que o Moedor, ele é um videocast com um público-alvo muito específico e direcionado, que é o de homens gays e bissexuais também. Eu acho legal a gente ter essa informação mais ampla para a sociedade como um todo, para os heterossexuais, para todas as comunidades, para toda a população, mas a urgência é para a nossa comunidade. A urgência é para falar dos nossos, que já são negligenciados há décadas, seja desde o início da epidemia de AIDS, seja desde dos primórdios da ideia de se ter construído na sociedade uma comunidade LGBTQIAPN+, que essas letrinhas vão se aparecendo, né, conforme o tempo passa. Então, acho que é um público muito específico, muito direcionado, e a gente precisa falar com vocês, porque são vocês que estão precisando de ajuda, somos nós que estamos precisando de ajuda, de diálogo, de contato, de afeto, de escuta. Eu acho que é mais ou menos isso. Sem esquecer de um recorte muito fundamental, que é o das mulheres trans, as travestis, mulheres que estão aí também dentro de uma dinâmica, Sim. às vezes, muito pior do que a nossa, mas que se constrói dentro dessa mesma instância. Desse mesmo lugar, Porque, né, de de certa forma, erro. foi difícil falar sobre isso, né? Eu acho que na nossa Lógico. própria jornada aqui no podcast, assim, o fato do que a gente revela, a ausência, o medo de exposição, porque não é uma coisa que você sai falando por aí, ai, transei, fiz o cara tava cheirando e participei. Não é uma coisa que afeta a gente, que nesses 2 anos de podcast, assim, a gente teve várias dificuldades, vários desafios, falas que atravessaram, como o Cris falou, amigos que a gente perdeu, conhecidos que a gente viu perder tudo. Uhum. E, Ameaças que a gente recebeu Recebeu, também, isso. né? Vamos falar. e o quanto que a gente construiu também, eu acho que a narrativa do podcast, assim, dos convidados, né? O que a gente queria construir com cada convidado que a gente chamou. Isso foi uma Sim. coisa que a gente pensou, porque foram 8 convidados. Deixa eu ver. Isso, não, 7 convidados. E todos eles, assim, a gente começou com Alan, que trouxe essa visão do contexto, né? Da Como periferia. sociedade civil, da periferia. Aí a gente veio com o Marco Sato, que já trouxe no lugar da vivência, né? Daquilo. Teve a teorização, no caso, essa parte mais teórica com o Renan.
E por aí vai. Eu acho que vocês devem ter acompanhado. Se não acompanhem, voltem lá e assistam todos os episódios. Porque cada um deles foi pensado para a gente construir a narrativa desse podcast. E em lugar de vergonha, aqui a gente tá dando uma honra para esse tema. Eu acho que é um tema necessário, que é um tema dolorido. E a dificuldade de falar disso, o inconsciente que tá por trás das drogas, não é a droga, né? É as dores, é as vivências. Então, eu acho que é por isso também que deve ter sido tão difícil pra gente falar dessa posição, porque cada um também se inscreve nessa história de algum jeito. E mais difícil manter isso aqui também, porque não é um assunto fácil nem de tocar, nem de falar, nem de lembrar e nem de sustentar, porque as nossas sensibilidades, vulnerabilidades ainda estão aí, né? Sim, eu acho que é um lugar muito pontual, quando a gente fala de substância, porque às vezes eu, por exemplo, foco naquelas que eu vivenciei, que foi a metanfetamina, que foi o GHB, que foi a cocaína, mas eu também já fui muito usuário de álcool. Hoje em dia eu não bebo mais, mas eu vejo ao meu redor meus amigos que por mais que às vezes não usem nenhuma substância química, eles encontram algum lugar de fuga através do álcool. E aí não é uma dose socialmente aceitável. É uma dose que faz as pessoas passarem vergonha, que faz as pessoas cometerem atos que elas não fariam sóbrias. Então é importante a gente falar que sim, falar de substâncias químicas é importante, mas é também legal pensar nesse lugar de que o álcool também traz muito dano, né, para a vida das pessoas, porque através desse álcool também conheço pessoas que também bebem e acabam indo pra cocaína, porque deu vontade, porque aí tá muito bêbado, quer cheirar cocaína pra voltar à sobriedade, só que na verdade, depois do primeiro tiro, depois que começa, não para. É bem pontual isso. Eu vejo isso acontecendo em balada, em rolê, na própria Rua Augusta. Às vezes você vai dar um rolê com uma turma, com uma galera, você vê a galera falando disso. A gente naturaliza e naturalizou as substâncias na sociedade de uma maneira tão assim, rasa, né? Porque as pessoas falam muito sobre as drogas, seja da chapação do beck, ou seja do corote, do virar corote, de você pegar e querer falar do tanto que você bebe e achar isso bonito, cantores e cantoras do sertanejo exaltarem o álcool. Então, é muito problemático. A gente precisa entender que as coisas precisam ser levadas mais a sério. Por mais que o álcool é liberado na sociedade, ele é uma porta de entrada para várias outras coisas. Às vezes as pessoas falam, né, que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Na verdade, não. Eu acho que o álcool ele traz esse lugar mesmo de você perder o senso da sobriedade, né? De você não estar sóbrio e você não saber, às vezes, o que você faz naquele momento com o álcool na cabeça. No final das contas, eu acho que a discussão é sobre saúde, né? Não é Uhum. nem sobre Não é substância. nem sobre substância, saúde mental e saúde física. Muito. E muito mais pensado numa coisa mais ampla, saúde pública, né? Que é o ponto que a gente traz aqui. Eu acho que eu expus minha vida, o Gabriel expôs a vida dele, o Cris expôs a vida dele para falar das substâncias que já usamos, que já vivenciamos, que já nos trouxe muita dor. Mas, na verdade, a ideia é construir um projeto que toque nas pessoas e faça com que as pessoas entendam que a gente precisa cobrar da saúde pública algo urgente. Porque em 2020, quando eu conheci a metanfetamina, ela já estava em São Paulo há 10 anos. Agora ela está muito mais popularizada. Agora você consegue comprar 1 grama de metanfetamina fácil, pelo celular. Você encontra, a pessoa te entrega em casa e é um valor muito mais barato. Quando eu conheci, custava em torno de 600, 700 reais. Hoje em dia custa 120, 130. E aí a acessibilidade disso, principalmente voltado ao contexto que a gente está inscrito aqui, né, e que foi também das bolhas que fez a gente olhar para esse tema, que é estar em São Paulo, uma cidade em que nada para, tá tudo muito rápido e ao mesmo tempo você tá num contexto de muita acessibilidade, você vai numa festa, você vê pessoas usando, você vai, conhece amigos, tem muitas, digamos assim, são muitos caminhos possíveis para você experimentar alguma coisa. E daí, se você não tem uma consciência, ou não pesquisa, ou não conversou com um amigo, ou não fala pro seu médico que você quer usar, ou tem curiosidade, e às vezes você já tá passando por um problema depressivo, já tá passando por
uma dor, por um sofrimento, não tá bem com a relação com os pais, tá se sentindo rejeitado, provavelmente é muito perigoso, né? E você pode ter uma adesão muito maior a essa droga e aí usar repetidamente, buscando até uma das coisas que a gente vai falar, que eu gostaria de falar nesse episódio, que é sobre esse impulso de morte, Sim. que é sobre usar para, de certa forma, se machucar, né? Esse processo é um processo muito interessante, porque apesar de, em boa parte das vezes, ser inconsciente, a pessoa ela tá se aproximando de um processo destrutivo que tem uma intenção. A intenção Sim. é a destruição, né? A intenção é o fechamento das coisas, é estourar tudo no final das contas, porque é uma forma dessa pessoa gozar desse lugar, ter prazer nesse lugar. Então, quando a gente pensa em saúde, é necessariamente pensar em como se reinventar, como poder reparar as coisas, porque pensar em saúde é pensar no amor, nesse amor, nesse cuidado próprio. Eu sempre brinco que a análise, em última consequência, é um processo de autocuidado, muito mais do que autoconhecimento, né? Porque você precisa aprender a se cuidar. Eu acho que o que a gente está propondo aqui, com esse pensar na droga como algo que está mostrando um lugar de sofrimento, mais do que necessariamente destruindo só o corpo, mas mostrando alguma coisa que está ali por baixo dos panos, para a gente entender que um processo criativo que busca a vida e que busca a saúde é muito mais difícil, é muito fácil a gente destruir alguma coisa, né? Sim. É de uma hora para outra. Uhum. Mas para construir alguma Dá coisa, trabalho, leva-se né? tempo. Leva E eu um acho tempo. que não tem certo ou errado, né? A gente Uhum. não tá aqui no lado de defender o uso de substâncias e nem também de ser aquela pessoa careta, de tampar os olhos e falar assim, ninguém usa, ninguém vai Jamais. usar, eu sou tradicional, Até família porque, brasileira. né, a gente tá desse lugar de deixar claro que, em alguma medida ou outra, nós também já fomos ou somos pessoas que tiveram algum tipo de vínculo e contato com substâncias. Não, eu acho que quando a gente fala desse vício, né, dessa questão da saúde mental das pessoas, a gente vê que tá todo mundo vivendo num looping, que Uhum. nada supra essas pessoas, sabe? Nós mesmos, por exemplo. Então, e o mais importante também é pensar que existe gatilho, né? Tipo, eu consigo hoje em dia, com uma memória muito mais centrada e pensando sobre o projeto, sobre tudo que aconteceu nesses últimos anos, desde quando eu botei pela primeira vez um cachimbo de metanfetamina na boca, uma seringa de metanfetamina na veia, do gatilho, né? Do porquê que eu cheguei ali naquele lugar. Tipo, por que que eu acessei essa substância? Eu falei da metanfetamina aqui, mas pode ser qualquer uma outra que eu já tenha acessado, desde um cigarro de maconha até um copo de cerveja. Eu acho que é importante pensar que existe o gatilho e eu consigo encontrar o gatilho toda vez que eu acessei essas substâncias. Eu sei que eu tava mal, ou porque eu não consegui o emprego que eu queria, o trabalho que eu queria, ou então porque o boy que eu tava conversando me deu um fora, ou então porque eu queria ser aceito dentro de um determinado grupo, sabe? E eu conheço pessoas que bebem, por exemplo, pra se encaixar no rolê. Porque são tímidas, são retraídas, não dão conta daquela confusão toda, e aí bebe, fica louca, fica maluca, e aí fica Se sociável, autoriza. se autoriza. E isso se torna repetitivo, né? Porque São Paulo é uma cidade que não para. Não é igual uma cidade do interior da onde eu vim, de 30 mil habitantes, que dá 8 da noite, acabou a cidade, tá todo mundo dormindo, não tem mais nada pra fazer. Sabe, São Paulo não para. Se você quiser ir pro rolê, tem rolê de segunda a segunda. E as pessoas se jogam no rolê aqui, né? Eu acho que é Se importante falar, não só no rolê, quanto no sexo, quanto na pornografia, quanto nas substâncias químicas, quanto na solidão também, né? Tem muita gente que se fecha. Eu conheço pessoas que moram em São Paulo há anos e que não têm amigos. Que, tipo, é da casa pro trabalho, trabalho pra casa. E E daí é tem que isso. encontrar algum prazer na vida, né? Exato. E eu achei muito interessante isso que você falou também, Lucas, dessa consciência nossa, né, individual. Porque cada um vai ter uma forma de pensar, uma filosofia, vai entender a vida e a forma como lida com gozo, com prazer, de uma forma diferente, né? Então, e ainda mais aqui, você trazendo essa questão de São Paulo também,
eu comecei a perceber que os lugares que a gente tá e as pessoas que a gente anda influenciam muito a gente, num nível gigantesco. Sim. Então, assim, eu gosto muito de valorizar a autenticidade, porque a autenticidade é uma briga diária, de você não ser influenciado a usar nada por ninguém, porque alguém te disse que aquilo poderia ser bom, você conseguir se observar, de falar assim, acho que hoje eu não vou querer, gente, e conseguir ficar bem com isso, Sim. porque é difícil às vezes, né? Você tá num rolê, nossa, mas tá todo mundo fazendo isso e eu não vou fazer. E eu até achei engraçado e curioso que começou a surgir um movimento muito legal na comunidade. E, assim, óbvio que vão ter pessoas que vão criticar, mas a minha opinião sobre isso, eu achei o máximo, é a dos gays sóbrios. Sim. Gays que conseguem justamente se conectar e criar um lugar seguro de falar assim, eu sou uma gay sóbria e não vou usar isso E não ter agora. vergonha disso também, né? Uhum. Porque a gente às vezes, às vezes a gente se coloca no rolê como se pro rolê existir Tem que ter precisasse aquilo, de do álcool, tem de da alguma cocaína, coisa, da não alguma precisasse coisa. da tua felicidade, Uhum. da Da tua sua presença. presença. Da sua presença, entendeu? É a Isso. presença, é aquilo que você tá ali naquele momento que você tá vivendo. Você não precisa de algo a mais. É igual o sexo. O sexo por si só, ele já libera muitas sensações do nosso organismo. E aí a gente quer fazer o quê? Quer ir lá e botar mais coisa no corpo. Muitas vezes por conta de uma não aceitação consigo mesmo. Eu mesmo falo desse lugar, né? Do tipo, a primeira vez que eu fui usar alguma substância pra me relacionar sexualmente foi porque eu era o gordinho destoado da comunidade gay que eu via nas revistas, nos jornais, nas novelas, que é o padrão, que é a gay que precisa ser aceita, que é a gay que se não tiver com um corpo legal, ela não vai pra uma festa, entendeu? Então acho que é importante a gente pensar que tem o gatilho inicial, sabe? E eu consigo enxergar de onde vem meu gatilho, dessa não aceitação comigo mesmo pra tentar me fazer encaixar em algum Formar, lugar, né? É pra uma formar uma performance. performance, exatamente. E por ser uma pessoa pública também, e estar na internet, eu acho que é uma performance constantemente, assim, muito forte agora, porque às vezes a gente só tá querendo estar no lugar. E aí, pra às vezes a gente estar no lugar, a gente demanda, tipo, às vezes você tá num rolê, numa balada, a pessoa chega chorando pra mim, pra contar a história dela, e eu fico, meu Deus, a pessoa também tá doida, já aconteceu muito isso. Já aconteceu muito isso, viu, gente? De eu tá no rolê, curtindo meu rolê, a pessoa já tá assim, lá pras alturas, sei lá do quê, e aí ela vem contar da história, chorar, e vai, e agradece. E aí, às vezes, a gente se coloca pra tentar fugir desse lugar, né? Dessa performance que a gente tem que ter no meio da galera, no meio do público, no meio do rolê. Ou até no meio da suruba, no meio do sexo, dentro de um quarto. Da pressão. Da E eu pressão acho que toda. isso traz uma característica que, assim, não é só nossa dos gays, mas universal do ser humano, que o quão que é legal você ser ouvido como você ser visto e acolhido como você é, sem julgamentos, de ser aquela pessoa, aquela amizade, que você pode ligar e falar sobre coisas que te deixam vulneráveis e sensíveis. Porque, assim, óbvio, a gente tá o tempo todo performando papéis e lidando com pessoas, mas no fundo, no nosso íntimo, a gente quer ter um amigo, um acolhimento, seja do nosso parceiro na hora do sexo, ou seja ali na nossa comunidade, né? Então, talvez até como essas drogas em relação sexuais, falando do chemsex, elas venham para abrir essa barreira dessa armadura que a gente cria de identidade, para poder estar ali no lugar mais vulnerável com seu parceiro, de repente acessar coisas ali, até fetiches, até coisas que você não consegue fazer sem, e aí você usa substância. Com certeza. É. Tem muitas coisas que eu já fiz na minha vida de sexo com drogas que na sobriedade eu jamais faria. Exatamente. Tipo, muitas coisas, muitas coisas. Então, eu acho importante também falar desses riscos que a gente corre, né? Isso. Porque eu conheço pessoas e já vivenciei isso também, de estar muito louco e sair pra rua pra querer se relacionar no meio da Meu rua, Deus. saca? Então, assim, é perigoso. A gente tá vivendo numa sociedade que, pra algum doido catar e ver que é viado e querer matar, é dois palitos. Então, tipo, não é uma crítica, eu não abomino as pessoas que vão pro Parque Ibirapuera e fica lá se mamando. Não abomino isso. Mas eu acho que é importante a gente ter a consciência de que a gente lutou tanto tempo na sociedade para conseguir um espaço. E a gente tem esse espaço agora. A gente precisa mesmo se expor nesse lugar para ser mais uma vez a comunidade
taxada de ter AIDS, taxada de ser drogada, taxada de se matar, enfim, de tantos outros rótulos negativos que colocam em cima da gente, E né? que desejam que a gente faça para ter uma Lógico. prerrogativa da gente continuar ocupando um espaço de margem na sociedade, E, né? eu vejo muito também, assim, principalmente esses lugares de pegação, eu não vou mentir que eu adoro, tá, Tá tudo bem, quem não gosta? Não, mas foi uma coisa que até o Renan trouxe no podcast que ele tava aqui, que ele falou o quanto que esses lugares estão próximos do nosso sujeito enquanto comunidade gay. Porque é o quê? Eles colocaram até a identidade homossexual como uma perversão, né? Sim. É aquela identidade... os depravados. Então, por isso foi uma coisa que... Sodomitas. Os invertidos, né? Os E invertidos. foi uma coisa que o podcast me fez refletir nessas conversas que a gente teve, que eu falei assim, cara, eu sempre ouvi e acreditava também que, nossa, gay é muito pervertido. A gente adora sexo. Eu achava que era uma identidade própria nossa, o que eu não discordo totalmente, mas eu acho que, obviamente, tem gays que não são assim, mas Sim. eu acredito que tá muito Eu próximo. não sou assim. Em sua grande maioria, eu acho que sim. Até porque gay, homens cisgêneros gays, em sua grande maioria, ainda são homens, né? Sejam eles cis ou trans, ainda são homens e os comportamentos de homens tóxicos estão ali introjetados. Mas- Acho que é isso que a gente tá aprendendo no final das contas, como não ser tóxico pra gente mesmo. Exato. Nossa, e hoje, assim, eu vejo, pra mim, o sexo, eu gosto muito de ir no lugar do fetiche da perversão, porque pra gente foi essa forma de libertação. É, de certa forma, um lugar de você deixar também aquele papel tradicional ali, bonito, pra você conseguir se libertar, porque pra Até gente foi uma Porque libertação. eles querem gays higienistas também. Lógico. Então tem uma diferença entre escolher a sobriedade e ser um gay que toma esse discurso higienizado, que também eu acredito assim que são esses mesmos gays que condenam pessoas trans, Sim. que se distanciam, que Do exaltam afeminado, os corpos, exato. que se tem uma festa tal onde o corpo precisa estar trincado e o corpo não tá trincado, não vão. E que trabalham com saúde, mas não tem saúde. A Uhum. hipocrisia. Então, a hipocrisia né? tá dentro da nossa comunidade, Muito. tá no apontar para um, apontar para outro. E eu acho que quando a gente começa a construir esse discurso aqui, a gente tá tentando apontar pra gente mesmo, né? Sim, Tá tentando, lógico. Sim. nossa, qual que é a minha dinâmica, a minha vivência com isso e como que as pessoas que estão em volta de mim me influenciam ou não a ter uma estrutura de vida melhor ou pior. Então, Sim. salve pros amigos que também amam a gente quando a gente não tá louco. Sim. Porque essas pessoas são necessárias na nossa vida e levantam a gente, né? Sim, é importante falar disso porque muitas relações, principalmente aqui em São Paulo e nas grandes capitais, são construídas nesse lugar do rolê, da balada, da loucura, do álcool, da substância, do sexo. Então é importante falar disso, porque as pessoas constroem relações e eu ouço muitas pessoas, que eu tenho amigos, e você fala, seu amigo te visita em casa, leva um bolinho, faz um café, vamos cozinhar junto, vamos fazer alguma coisa. Tem gente que não tem essa vivência, sabe? Eu, por muitos anos aqui em São Paulo, não tive essa vivência. Eu falo que eu tenho isso hoje porque eu consegui encontrar pessoas que estão na minha rotina, que fazem parte da minha rotina, que trazem esse conforto, esse lar, esse acolhimento. Mas por muito tempo era rolê. Tipo, os contatos que eu tenho, os amigos que eu tenho, são os de rolê. Saca? Nossa, e legal também, acho muito importante isso, porque assim, na própria experiência pessoal, hoje eu tenho um amigo, o Michel, que há um ano atrás eu não tinha aqui em São Paulo e transformou totalmente a minha experiência. Porque ao invés de eu procurar alguém, por exemplo, eu tô num sábado à noite ou numa sexta, ao invés de eu procurar alguém no Grindr pra transar e tá mais propenso a usar substâncias ou fazer maluquice, depois me sentir mal, porque não era o que eu queria, eu tô, por exemplo, chamando ele pra ir, sei lá, em museu, ou às vezes à noite eu também vou pra alguma festa, conhecer restaurantes. Então eu acho que o quanto é importante também a gente estar cercado dessa rede afetiva,
pra não estar todo final de semana indo pra festa de Sair da tribal, repetição. ou indo transar com não sei quem. Sai da repetição, né? Então, e às vezes a gente só consegue, às vezes a gente consegue fazer isso quando a gente encontra um amigo, tem uma outra dinâmica, uma outra relação, mas às vezes pra gente conseguir fazer isso, Gabi, a gente tem que fugir de onde a gente tá. Eu acho que isso foi o que aconteceu na minha história. Eu precisei vir embora de Curitiba porque eu tava numa estrutura de ketamina onde eu não conseguia sair disso. E quando eu tentava comunicar para as pessoas que eu tinha tentado me matar jogando carro na frente de um caminhão, no meio de uma rodovia, as pessoas falaram: não, mas espera, tá tanto assim? Será que tá tanto? Ai, amigo, não é tudo isso também. E só você ali, tua analista, ter alguém que estava muito íntimo de você, sabendo que você estava passando por isso, assim, sabe? Então, por isso que eu falo dos amigos e o quanto eu valorizo isso hoje, o quanto eu valorizo a gente trocar sobre isso. Eu cresço Sim. muito com vocês, eu cresci muito com vocês aqui, aprendendo um pouco da realidade de cada um, assim. Porque quando a minha realidade bateu aqui no pescoço, não foi nas pessoas que eu considerava meus amigos lá fora que eu encontrei amparo, sabe? Foi em novos significados. E eu acho que a gente precisa sustentar isso para que as pessoas saibam que tem alguma forma, e eu acho que é o que a gente está tentando, no final das contas, trazer aqui também, né, Gabi? Que existem formas de você sair disso. Existem formas de você encontrar amparo. Existem formas de você pedir ajuda. A gente, às vezes, não consegue sair sozinho mesmo. E não é Sim. confortável. Não, nada. É Sim. bem desconfortável. Isso. É um lugar de desconforto. Você sair daquilo que você tá habituado, da rotina que você tá habituado. Tipo, chegou quinta-feira, já tem um barzinho. Uhum. Chegou na sexta, pô, sábado não trabalho, então vamos começar. E aí só Sim. para no domingo. Uhum. Então, é desconfortável você sair dessa rotina, você abandonar essas amizades pra se recolher e buscar outras pessoas que às vezes não estão dentro desse contexto. Porque tem gente que às vezes dá essa desculpa, né? Ai, mas eu não tenho amigo. Vai fazer. E, Vai fazer amigo, amigo. Vai atrás, vai no café, vai num teatro, vai fazer amigo novo. Mas sabe uma coisa, gente, que eu sempre achei meio esquisito, assim, festas de tribal não são as minhas favoritas, não critico quem vai, Até mas tenho assim, amigos que até tenho gostam. amigos que vão. Ah, eu É, gosto quando mas tem eu falo porque é uma cena muito forte na nossa comunidade, principalmente aqui em São Paulo. Eu, Uhum. sei lá, tava observando agora na parada gay, a quantidade de festas de tribal, né? Mas assim, tudo bem. E aí eu percebo lá, quando eu vou nesses lugares, algumas experiências que eu fui, eu observava grupos de amigos e eu percebia que tinham certas pessoas deslocadas, que elas não queriam estar ali, elas queriam ter ido para outro tipo de festa ou para outro tipo de evento, porque a gente entende que festas de música eletrônica e tribal subentende-se que precisa de uma substância para se divertir. Lógico. E aí eu percebia que elas tinham ido pelo grupo, pela saída, por estar ali, mas não estavam felizes, não estavam curtindo, então elas... Eu em todo rolê. Eu em todo Elas rolê. iam ladeira abaixo. Isso é muito real. Tipo, festa de tribal, pra mim, é isso. Já fui, acontece. Até tenho amigos que vão. Mas é isso, é esse lugar do tipo, como que você fica? Tudo bem, a música é legal, bacana, é um estilo musical diferente e tal. Mas não tem como ficar sóbrio num lugar desse com uma bate-panela, uma buzina que vem do nada e depois do nada um tim. Não tem. E aí é esse lugar, né? Tipo, você tá ali todo final de semana, precisa estar ali todo final de semana. E eu queria falar de uma coisa bem na caruda, bem cara de pau aqui. Já sei. Que foram os lugares e as páginas e as pessoas com as quais a gente tentou se associar justamente desse lugar para falar com esse público, que é o público que mais usa droga, que é o público que mais fica louco, que é o público que mais morre e que não quiseram se associar a uma discussão de saúde para essas pessoas. A gente buscou, a gente tentou construir ponte, a gente tentou fazer laço, a gente tentou chamar para o debate e essas pessoas, elas não estão preocupadas com vocês. Exato, até porque se vocês veem que quando você vai num rolê desse de tribal, seja lá em qualquer lugar desse país que a gente vive, você não paga menos de 16 ou 20 reais numa Nada. garrafinha de água de 200 ml. Você acha que essas pessoas estão preocupadas com a sua saúde? E você vai na enfermaria, você vê assim, filas, viado empilhado em cima de viado, caindo de Gisele. Então, assim, que preocupação é essa que os grandes donos desses grandes impérios da música eletrônica e do entretenimento que a gente tá vendo estão preocupados? Que comunidade é essa
que fala muito sobre acolhimento, sobre essa coisa de família, de ter o senso de comunidade, mas que tá pouco se lascando se você vai ter que beber água da torneira porque você não tem R$ 20 pra pagar na água que tá ali no bar, sabe? Então é importante a gente pensar que essas pessoas só estão preocupadas com o bolso delas. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Porque assim, cara, é foda, porque, querendo ou não, se não for nós por nós, né? E aí tá nesse lugar de tipo, pô, você tá produzindo uma festa aqui em São Paulo e que envolve um público que usa, principalmente festas de sexo, festas de tribal, saunas gays. Você vai. A primeira coisa pra mim, que é o básico de redução de danos, é essa pessoa que é responsável por essa festa, por essa casa, é olhar quanto que eu tô cobrando na água, que é todo mundo que usa droga precisa se hidratar. E isso é óbvio. Uhum. E daí você bota R$ 20 numa garrafa de água, você fala assim, pô, essa pessoa não tá querendo pensar no meu E bem-estar. digo mais, não são todas as festas que fazem isso. Tem festas que já pensam nessa redução de danos e colocam mesa de frutas, e colocam água com valor acessível, e coloca um stand de pessoas que fazem redução de danos para fazer a testagem da sua substância, para fazer um acolhimento, para ver se você tá bem para tá usando aquela substância ou não. Então, assim, já tem lugares que se preocupam com isso, mas não são todos eles. Principalmente os bem grandes, assim, eu acho que é importante pontuar isso, porque É. as pessoas não estão preocupadas, como eu já falei aqui, elas estão preocupadas só com o bolso delas e quanto elas vão lucrar por festa. Quais dos episódios, ou convidados, ou falas que mais marcaram vocês, assim, nessa jornada? Nossa. Eu tenho uma que me marcou muito, que foi a da Sandra. Quando ela contou sobre o irmão dela, ela disse uma frase que mexeu comigo, assim, que é: meu irmão sabia que ia morrer. E é interessante que isso me convocou a pensar que quando a gente tá num lugar muito crítico e a gente não consegue pedir ajuda, nem pro nosso terapeuta, nem pro nosso amigo, nem pra uma comunidade religiosa, existem muitas formas de sair disso, desde que você seja capaz de se reinventar. E você E queira, você né? queira realmente, deseje isso. Ela falou, ele sabia que ia morrer. E ele sabendo que ia morrer, morreu. Sim. Né? É isso. Às vezes as pessoas elas estão nisso e elas sabem que elas estão indo para um caminho de destruição, e elas não sentem que podem pedir ajuda. Peçam ajuda para qualquer pessoa que você possa pedir ajuda, né? Eu acho que é isso que ficou para mim, assim. E Se foi fosse antes um pouquinho, assim, né? Se ele tivesse pedido ajuda. E foi um episódio que eu pelo menos chorei pra caramba, foi bem forte, assim, porque foi um episódio que a gente pensou em olhar pro lado da família. Como que os familiares que têm um filho, que tem um primo, um sobrinho, que usa e que tá nisso, como que é pra eles, o que é que eles poderiam fazer para ajudar? E nesse caso da Sandra foi bem sensível, porque foi uma história, né, que ele vinha com problemas familiares e tal, e foi bem forte. Então eu vou falar pra mim, eu sou um pouco, eu gosto, sou acadêmico, então eu gostei muito do episódio do Renan, assim, eu acho que até pra entender o porquê que esse sexo, essa perversão tá um pouco associada a nós. E na verdade, assim, esse episódio me fez perceber que a gente consegue passar esse sexo coxinha digamos assim, ser controverso, Esse sabe? papai e mamãe. A comunidade heterossexual, exato. Ah, mas vai falar sério, que você também não prestou mais atenção no Renan porque ele é um gato. Vai Também, falar pra também, mim que não. Assim, ao meu ver, eu acho que um ponto muito importante que foi citado aqui com os convidados foi quando o Alan falou sobre o loló nas periferias, que é o maior índice de internações e casos de morte na periferia, quando os adolescentes chegam nos hospitais, principalmente os adolescentes pretos e pretas, é por conta do loló. E isso eu fiquei assim, caramba, que dado é esse que não tá sendo divulgado com amplitude, sabe? Que dado é esse que não chega para essa comunidade, para essa periferia, para a própria periferia se organizar entre si e pensar sobre isso? Porque é isso, né? Seja festa de tribal, ou seja o baile funk na periferia, é uma estrutura que move multidões. E a gente precisa pensar na segurança dessa multidão. Ah, mas a minha balada não deixa entrar com droga. Ah, mas não coloquei o loló na boca de ninguém. Mas, pô, eu acho que tá na hora da gente ter esse lado mais humano
que falta na sociedade, porque ainda mais aqui em São Paulo, que eu sinto muito que é um bando de gente fazendo o próprio corre, preocupado com o próprio umbigo, e tá tudo certo também você ter essa preocupação consigo mesmo, mas ter esse lado mais humano, vivo, né, dentro das pessoas e entender que todo mundo tá aqui para se ajudar e se construir e crescer em conjunto. Eu acho que a partir do momento que você negligencia o fato de ver um problema acontecendo em um lugar e não querer fazer nada sobre isso, você tá conivente com aquilo que tá acontecendo, você tá conivente com mortes. Então é bem pontual falar disso, assim. Suporte os teus, porque os teus têm os deles, e assim se torna uma sequência, né? De pessoas que se importam uma com as outras, se cuidam uma das outras, E, se conversam, né? e eu acho que até reconhecer os privilégios, assim, né? Lógico. Eu acho que, né, nossa, eu curti muito esse episódio com o Alan também, porque me fez pensar também no lugar de homem preto, como que o acesso à saúde é diferente. Como que, por exemplo, um homem gay preto, as ferramentas que ele tem para sair de um vício, e um homem gay branco privilegiado, que é padrão, quais são os acessos que ele tem para sair desse vício. Então eu já ouvi, obviamente, histórias de homens gays brancos que a família é interna, que conseguem fazer tratamento lá O fora, Marco que Sato aqui, conseguem. né? Marquito Um aqui, sim. homem elitizado que conseguiu fazer essa saída, mas com muitos Sim, privilégios. E um outro Muitos. recorte que a gente vê são pessoas que não sabem nem por onde começam. sim. Porque não tem por onde começar, principalmente Uhum. essa galera que vem para São Paulo em busca de um sonho. Eu falo desse lugar porque eu vejo muita gente ainda. Eu lembro que a gente até teve uma discussão lá no começo do projeto, Gá, falando sobre os garotos de programa, né? Que vêm para São Paulo, em sua grande maioria homens pretos, homens gays pretos, que vêm para São Paulo buscando os seus sonhos. Querendo crescer, querendo trazer orgulho para sua mãe que ficou lá no interior, querendo se destacar, querendo, sei lá, ser alguém na vida. E eu acho que todo mundo busca isso, mas aí chega aqui em São Paulo e se depara com uma outra realidade. Se depara com uma realidade cara, porque a cidade é uma cidade cara, se depara com uma realidade solitária, porque a cidade também é solitária, as pessoas aqui, como eu já falei, não estão preocupadas com o próximo, e caem nesse lugar da substância, Hum. né? E o lugar da substância tira toda a base que você tem. S- tem gente que perde tudo. Tipo, gente que tem privilégio, que tem dinheiro pra se internar, tem um plano de saúde. Eu falo muito isso pra vários amigos meus conhecidos que são garotos de programa, que são criadores de conteúdo adulto, que fazem esse trabalho sexual com o próprio corpo e que também acessaram as substâncias químicas. Eu falo muito isso pra eles. Tipo, é você por você. Uhum. O rico que te ofereceu a droga e te pagou pra usar essa droga, ele tem um plano de saúde, ele tem um apartamento nos Jardins, Uhum. ele tem uma casa de praia, ele tem a estrutura. E você? Eu acho que a partir do momento que você pensa no momento que você vai usar aquela substância pela primeira vez, você tem que ter essa consciência de que você vai conseguir bancar isso tudo na sua vida, caso dê alguma merda. Você vai conseguir bancar as suas posições na sociedade, de como você vai lidar com isso tudo, porque tem pessoas que perdem tudo mesmo, perdem É. trabalho, perdem apartamento, tem casos que saíram na mídia recentemente de pessoas que eram muito conhecidas no meio gay de São Paulo e que estão sendo condenadas de aplicar golpe, que estão sendo procuradas, sabe? Tipo, como assim? Uma pessoa que era super sociável, amiga de todo mundo, do nada vira uma pessoa Pública pública que tá roubando as em outras um outro pessoas. lugar, sabe? Então a substância ela faz com que a gente literalmente se perca no caminho, na nossa meta, na onde a gente quer chegar. Então, se você tá vindo para São Paulo buscar uma nova vida, um recomeço, ou ser alguém, ou trazer orgulho para sua família, para alguém, pense nisso, sabe? Tipo, aqui não é uma cidade fácil, assim como qualquer outro lugar que você vai, principalmente as capitais, não são lugares fáceis de se viver. Eu moro em São Paulo há 10 anos e eu tive altos e baixos aqui. E eu acho que a partir do momento que a gente conhece a droga e ela traz essa sensação de desconexão com essa realidade que não é fácil, é Ou de confortável. poder tudo, O de né? poder tudo, nossa, porque é a primeira vez que eu comecei a usar a metanfetamina aqui, ou então a cocaína, é essa sensação de você ser invencível, Uhum. de você conseguir fazer tudo. Mas aí quando você vê que você tá 2 dias, 3 dias acordado, sem tomar água direito,
sem comer, com a pele toda oleosa, tipo, correndo risco, não tendo onde dormir, não tendo com quem ligar, com quem conversar, tipo, vale a pena mesmo? Zero moralismos aqui, sabe? Eu sou a pessoa que tenta fazer as pessoas próximas ao meu redor não usarem substância nenhuma. Tipo assim, ai, vamos pro rolê, ai, vamos pegar um negocinho, vamos comprar um negocinho. Eu falo, mas precisa mesmo. Aham. Eu sempre questiono, sabe? Porque eu falo muito isso. Depois que começa, não para. Não tem só, eu vou dar uma tragadinha, eu vou dar um tirinho, eu vou dar um golinho de Gisele. Não tem um só. É um negócio que vai puxar outro. É igual o copo de bebida, de cerveja, vai puxar outro. Desculpa. Saúde! Saúde! É o que a gente. Eu fico escutando você falar isso, eu fico pensando assim que, felizmente, o meu momento difícil, o meu momento hacking por um sonho, foi numa cidade onde as pessoas minimamente se importavam comigo. Porque se tivesse sido num lugar onde eu conheço pouquíssima gente, onde a gente tem poucos acessos no quesito vínculo mesmo, talvez tivesse sido muito mais difícil, ou talvez eu nem tivesse conseguido sair. Então, se tá vindo pra cá, pensa na sua vida como algo que vale a pena ser vivido, não como algo que vale a pena Sim. ser destruído, né? E até essa importância, assim, do propósito. Não é fácil, porque, cara, eu acho que um dos problemas básicos de todo ser humano que a gente sempre vai se encontrar ali é aquela pergunta: pra que eu vim? O que eu tô fazendo? Como que eu tô usando o meu tempo de vida? Quem sou eu nesse mundo? Eu acho que, falando também da minha experiência vindo para São Paulo, foi uma coisa, assim, que eu comecei a olhar mais pra dentro, porque eu comecei. É tanta gente, é tanta coisa, tanta informação que eu começava. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Tá valendo a pena? Será que eu saí de longe da minha família? E, sabe? Então já tive altos e baixos aqui. Hoje eu odeio essa da mentira. Gosto, assim, né? Aprendo ali os meus limites com consciência. Faço isso aqui, vou pra isso aqui. Ao mesmo tempo consigo usufruir melhor da cidade, mas eu acho que trazer essa consciência e ser fiel, assim, ou se você não tiver um propósito ainda, e até nessa. Porque, assim, muitas pessoas elas chegam no fundo do poço depois dessas experiências com sexo e droga, e daí elas começam a olhar de fato para esse propósito de vida. Então você fala assim, tá, o que que eu vim fazer? Então, assim, busque ajuda espiritual, busque ajuda da família, se você tiver esse privilégio de ter uma relação muito boa, busque ajuda dos seus amigos, mas é importante criar esse propósito e, ao mesmo tempo, buscar outras atividades que não são aquelas que estão ali dispostas na sua mesa. Tem até uma frase que eu gosto muito, se você não gosta do jeito que a mesa está disposta, vire a mesa. Então, se você acha que, não, nossa, não tenho trabalho, tô aqui já perdido nas drogas, dá para mudar. Tudo tem saída. Se você agora você vai precisar pensar, mudar o seu ponto de vista. Então, será que eu tô aqui hoje, numa sexta-feira à noite, num sábado? O que eu posso fazer? Não tô muito disposto, mas tô me sentindo carente, sozinho. O que eu posso fazer? Sei lá, começa a buscar você, se escrever, chamar um amigo, pintar, sabe? Busca coisas, mas principalmente olha pra você, olha pra dentro e enxerga quem você é, como é que você quer usar o seu tempo. Primeira coisa que a gente muda, né, quando a gente vai mudar, é a ideia. A gente muda primeiro no pensamento, né? Eu sempre gosto de pensar assim, quando um paciente vem falar comigo que quer mudar, eu fico pensando se essa pessoa já tá vendo pra onde ela quer ir. Às vezes, sei lá, um apartamento. Ai, tá, e aí, como é que você imagina que esse lugar vai ser pra você, né? Então, pensar como você imagina que parar de usar essa parada que tá fazendo com que você se angustie mais do que seja feliz, vai fazer com a tua vida. O que que isso vai fazer com a tua vida? Pra onde você quer ir? Onde você quer estar feliz, assim? E lembrar que tem como encontrar felicidade em outros lugares. Tem como encontrar excitação em outros lugares. Tem como encontrar prazer em outros lugares. E tem como viver de algum outro jeito. Então, eu acho que a gente pensando no agora, e agora, para onde a gente vai? A gente pensa em políticas públicas, uma pressão aí para esses deputados que não fazem nada, que ficam paralisados, né, em algum lugar, só enchendo a porra do saco, e pensar nessa construção de pedir, dizer, a gente precisa se importar com os nossos também. Então, primeira frente, sociedade civil,
a nossa política, pensar nos nossos amigos, nas nossas relações. Eu acho que aí a gente vai construindo algum lugar onde a gente possa pedir, de fato, ajuda e se sentir ajudado, E né? até trazendo o adendo também, assim, lembrando daquele episódio com o Adriano, que pra mim foi, assim, surpreendente o quanto ao mesmo tempo a gente tem em São Paulo, uma cidade com muitos problemas, a gente tem um serviço de saúde atuante e Isso. gratuito. Sim. Tipo assim, sabe? Sim, São Paulo é referência global no tratamento e na prevenção de HIV e AIDS no mundo todo, sabe? São Paulo tem agora máquina de distribuição de PrEP graças à coordenadoria de ST/AIDS, que faz esse acesso ser mais fácil. E digo mais, segundo os dados que eles passaram sobre esses primeiros meses, né, das máquinas de dispensação de PrEP, a população que mais acessou essas máquinas foram mulheres cisgêneras e heterossexuais. Então, assim, é uma população que às vezes se sente bloqueada para ir até o serviço de saúde, mas que, pô, tá ali no aplicativo, na descrição, vai lá rapidinho, faz a teleconsulta, que é tudo ali gratuito pelo aplicativo, 24 horas, 7 dias por semana. Faz a teleconsulta, o médico ou a médica vai te dar um QR Code, você vai até a máquina, você pega a dispensa de PrEP, você pega um autoteste, sabe? Então, tá tudo muito facilitado. Ao mesmo tempo que São Paulo traz essa solidão, é uma cidade que te acolhe em muitas outras esferas, E saca? num período em que, sei lá, o Trump tá cortando o incentivo a medicamento de HIV. E querendo ou não, serviço de saúde. Se a gente viajar para outro país, provavelmente você vai ter que pagar por um tipo de serviço desse, um remédio de HIV, um remédio de PrEP, né, o que seja. Sim, a gente vê muito um retrocesso, né, nas políticas globais em relação ao HIV. Eu acho que a gente está vendo retrocesso de corte de verba, a gente está vendo retrocesso no negligenciamento de novas ferramentas de tratamento e de prevenção que já existem, já estão disponíveis, que precisam ser pressionadas as farmacêuticas, os governos, para quebra de patente. Então, assim, a gente precisa trazer isso para um acesso muito mais universal, sabe? Das pessoas como um todo. A gente precisa popularizar a PrEP, por exemplo. E a pressão vem da nossa comunidade, né? Sim, Porque a se a comunidade, gente não. exato. Gente, comunidade não é só estar em festa, enchendo Exato. a cara e ficando louco. Comunidade é estar em lugares que pedem a nossa presença. A parada gay Parada pede a nossa SP. presença. Sim. Lugares onde nós Parada vamos LGBT. mostrar. Pra Parada não SP. excluir todo mundo. Olha, Vamos eu. falar. A nossa galera GLS. É importante, não, é importante que falar desses espaços também, porque a gente carrega tudo nas costas. Quando a gente vai ver, por exemplo, políticas públicas de HIV/AIDS, políticas públicas de redução de danos, quem tá por trás disso tudo é a comunidade LGBTQIA+, que se mobilizou para fazer as coisas acontecerem porque os nossos estavam morrendo. Porque os nossos eram vistos como escória da sociedade, como câncer, como uma peste gay. Então, assim, a gente precisou viver toda essa tempestade para poder entender que se a gente se mobiliza, se a gente vai pra rua, se a gente vai pra porta da Câmara, se a gente vai pra porta de um CTA, se a gente faz o mínimo, que é, fui mal atendido no serviço de saúde, ouvidoria, se a gente faz isso, se a gente faz esse movimento, a gente vai ser escutado, a gente vai conseguir trazer algum tipo de mudança. E a própria comunidade fez isso dentro da pauta do HIV. Eu acho que quando a gente fala de HIV hoje na sociedade brasileira como um todo, e a gente fala de PrEP, de PEP, de indetectabilidade, não é todo mundo que sabe o que que é isso. Principalmente a comunidade heterossexual. E a gente se fortaleceu diante de todas essas pedras que jogaram na gente, né? Nesses 40 anos desde a epidemia do HIV e AIDS. A gente foi catando essas pedras e foi construindo um muro e agora a gente tem um castelo, porque a gente sabe falar de PrEP. A gente não vê isso mais como algo distante ou desconhecido. E até o nosso trabalho aqui, gente, o quanto que o fato Lógico. da gente estar aqui, ter construído esse podcast e estar nesse último episódio condensando todos esses saberes que a gente foi trocando e foi trazendo, já é um puta, né, uma puta iniciativa, assim, nossa, então... E falando disso também, porque a gente vê uma mídia hoje em dia muito engessada. Uma mídia que sensacionaliza pautas que deveriam ser tratadas com mais urgência e seriedade, sabe? Que não é só fazer uma matéria de quase 30 minutos falando de um ice como se fosse o fim do mundo. Vendi minha Gente, geladeira. tem tanta coisa mais pior que um icezinho, Não tem. sabe? Então, assim, pensar,
um shade que eu dou pra mídia desde quando eu comecei a entrar nela, há 10 anos atrás, que eu sempre falo, a minha ideia de falar da minha vivência com HIV na internet veio de uma dor, de uma fofoca. Essa foi o gatilho inicial. Tipo, não, gente, não estou passando AIDS propositalmente pra ninguém. Texto. E aí depois disso virou vídeo. Aí depois disso virou entrevista. Depois disso veio o ONU. Depois disso muitas coisas. Mas sempre foi nessa intenção de bater de frente com essa mídia que ainda é atrasada na comunicação quando o assunto é comunidade LGBT e HIV e AIDS. Mas é uma associação dessa grande mídia com justamente essa heteronormatividade que condena, mas que também não é informada. Então, é o público heterossexual que se alimenta dessa mídia, né? Tá se alimentando de desinformação. Então, a grande mídia não tá sendo justa nem com vocês, nem com a gente. Sim, eles pensam sempre em ser sensacionalistas e vender as matérias. Mas eu acho que eu falo muito isso nas minhas redes sociais. Quando sai uma matéria, por exemplo, as que costumam sair sempre, assim, perto de carnaval. Ai, a doida da seringa que foi lá no metrô e furou não sei quantas pessoas com seringa e risco de AIDS. Ou então, ai, sei lá, foi preso um pedófilo que tinha HIV. Precisa colocar o HIV na manchete da matéria do pedófilo que foi preso? Não precisa, porque isso é um retrocesso de um trabalho que uma comunidade toda, que uma organização civil toda faz para reduzir o estigma dentro da própria sociedade. E aí, às vezes, a mídia tem grande culpa nisso. A mídia teve grande culpa desde o início da epidemia de HIV e AIDS na sociedade, desde quando ela veio contando que é uma epidemia gay, que é uma peste que só dá em gays. E eu acho que a partir do momento que a gente vê esse erro da mídia se replicando por 40 anos em cima da nossa comunidade LGBTQIAPN+, a gente precisa bater de frente com essa mídia. Eu sei que é muito difícil. Eu faço isso há muito tempo. E não é fácil. E causa revolta. E eu acho que é por isso que é legal esses projetos de por nós, para nós, né? Uhum. E, meninos, falando de futuro, assim, o que cada um leva para a vida do moedor? Que mundo imaginamos para os nossos corpos e relações? E como que a gente deseja seguir existindo, criando? Olha, é babado, né? Uma pergunta de futuro, a gente sempre fica nessa, né? De futuro, como vai ser o futuro? Eu nunca pensei que com 33 anos de idade eu estaria fazendo o que eu tô fazendo hoje em dia. Eu nunca pensei que eu não fosse nem passar dos 27. Desde quando eu descobri o HIV, eu achei que eu fosse morrer antes. Mas por falta de informação, inclusive, sabe? Mas eu acho que o que eu levo pro moedor vem de um lugar muito íntimo. Assim, de um lugar que foi pedir ajuda. E que hoje está tentando, de alguma maneira, ajudar também. Por mais difícil que seja, por mais imperfeito que eu seja, porque ninguém é perfeito nesse mundo, mas os tombos eles vão existir, sabe? Independente se seja com substância ou não, os tombos na vida das pessoas eles sempre vão existir, mas eu acho que a partir deles a gente consegue reconstruir e refazer uma nova história. Eu lembro até hoje quando eu fui jogar esse papo com o Cris, contando a minha história pra ele, e aí ele vira pra mim e fala assim: "Vamos fazer um conteúdo disso? Vamos fazer um videocast? Vamos fazer alguma coisa?" E aí, tipo, meses depois, poucos meses depois, vem o Gabriel e fala: "Pô, saiu um edital. Vamos entrar, quero fazer um projeto, vamos fazer alguma coisa." Aí já comuniquei o Cris, falei: "E aí, será que a gente consegue?" E A tamo aqui. vida depois do tombo. Porra! Entendeu? Então, assim, é muito legal ver o que a gente conseguiu construir. Por mais perrengues que tenham tido, por mais bloqueios, sejam energéticos, de universo, de tantas coisas que acontecem, né, nesse decorrer dos caminhos, mas a gente tá aqui. A gente conseguiu entregar, a gente conseguiu concluir esse projeto, a gente, de alguma maneira, tocou algumas pessoas dentro desse assunto, isso eu tenho certeza. Trazer o pau pra mesa, no sentido Bota o de. pau na mesa, bota o pau na No mesa. Eu acho que é sentido. literalmente isso, abrir a boca mesmo e falar de um negócio que todo mundo vive, que é naturalizado, que é feito piadas e humores sobre. A gente vê, vira e mexe, a gente vê piadas sobre drogas na mídia, em programas, em filmes, em novelas, em série. Só que a gente precisa também trazer essa sobriedade pro assunto e lidar com o assunto da maneira que deve ser lidado, com
tranquilidade, serenidade, urgência, para que a gente não veja mais pessoas morrendo, pessoas próximas morrendo, pessoas tentando sair disso e não conseguindo, tentando buscar uma ajuda, saindo daquele buraco. Eu costumo falar que eu fui pro fundo do poço, abracei a Samara, mas eu consegui sair, sabe? Eu consegui subir dele, consegui sair desse lugar de constância e uso frequente das substâncias. Eu não sou uma pessoa que vai virar para todo mundo e falar assim, nossa, hoje estou 100% sóbria. Ainda não estou 100% sóbria, porque sou uma pessoa que vou lá e às vezes fumo um cigarro, vou lá e tomo meu café quase o dia inteiro. Então a gente tem vícios. Sim. A gente tem vícios e a gente precisa também de algumas coisas, por exemplo, para se manter, né, nesse lugar, seja para saúde Não mental. dá pra viver sem algum gozo. Não dá pra viver sem algum gozo. O importante é gozar, entendeu, gente? Em nome de Jesus. Eu fico pensando que pra mim, o que eu levo disso, antes de mais nada, é muito aprendizado aqui com vocês. Eu acho que para além daquilo que a gente escuta desses especialistas, dessas pessoas que trouxeram suas vivências aqui, que foram muito preciosas, eu aprendo com vocês muito, assim. Troca na dinâmica, nas vivências que vocês tiveram diferentes das minhas, mas ainda assim com cada característica importante e especial, porque é isso que eu encontro nas diferenças. Eu levo daqui uma possibilidade de grupo também agora para pessoas que estão dentro desse lugar, né? E que em breve vai acontecer no consultório um grupo aos sábados para as pessoas conversarem sobre isso, uma roda de conversa, Acolhimento, né? um acolhimento justamente para essas pessoas que não conseguem ter esse espaço e para a gente tentar estruturar isso de alguma forma, a gente comunicar isso, ou pelo menos saber que tem um espaço para falar que não tá conseguindo sair. E às vezes a gente só precisa de uma palavra. Eu levo disso aqui, talvez, a experiência mais intensa e densa que eu passei até hoje, mas também eu levo muita coragem pra gente estar aqui pelos outros também, para as portas das nossas vidas estarem abertas para essas pessoas que precisam de ajuda. Eu já me senti ajudado e hoje em dia eu quero, de alguma forma, transmitir que as outras pessoas possam se sentir ajudadas também e que tenham um lugar, que tenham espaço, que tenham pelo menos uma conversa, uma gravação, um áudio disso aqui, para entenderem que não estão sozinhas. A nossa comunidade não está sozinha, por isso a gente é comunidade. Sim, e essa questão do acolhimento, né, Cris, eu acho muito importante, porque se não fosse o acolhimento, se não fosse a escutativa sua, de amigos meus próximos, de família também, por mais que às vezes a minha família não sabia lidar com isso, porque pensa, cheguei de São Paulo na casa da minha mãe falando, estou perdido na metanfetamina. Não sabia nem como lidar com isso, assim como foi pro HIV pra minha família também. Ninguém sabia sobre o assunto, ninguém sabia como lidar com essa situação. E eu acho que a partir do momento que você tem a escutativa, que às vezes você só precisa escutar, você só precisa ser escutado para poder entender que tem possibilidades, né? Tem saídas. E aí, depois de alguns anos, olha aí onde eu tô falando disso, sabe? Porque eu também tinha a sensação de que eu ia morrer. De que se eu continuasse naquela frequência que eu tava vivendo, eu também ia morrer. Nossa, eu, assim, agradeço também, não só a vocês, né, por a gente ter construído isso e ter finalizado esse podcast de uma forma muito bonita, porque eu acho que o nosso propósito foi, de certa forma, não só fazer uma autoterapia, mas nessas autoanálises a gente consegue compartilhar uma coisa que outras pessoas também estão sentindo e estão vivendo. Então, assim, eu saio não só pensando que eu espero muito que esse podcast, alguma frase, seja do nosso convidado, nossa, alguma coisa ressoe nas suas vidas, nos corações aí, no sentido de eu acho que não existe fórmula certa. Cada um vai ter uma vida, uma forma de sair, vai encontrar um propósito diferente. Mas eu acho que se a gente puder ter contribuído ao longo desse podcast com algum tipo de coisa que ajudasse você a sair, seja, sei lá, exclui o contato do dealer, começa a buscar... Eu sou muito espiritual, eu acho que a espiritualidade, ela, na minha vida, ela conseguiu me dar, pelo menos, me ajudar com o meu propósito e me dar muita segurança, muitas coisas boas. Então, assim, também indico muito, faça um ayahuasca, não é para todo mundo, mas, assim, vai buscando, se você tem alguma espiritualidade que possa te ajudar,
tem páginas na internet aí, tem uma página chamada Controlling Chemsex, Sim. que tem Assento reuniões. mesmo. Exato. Sento mesmo, é, uma página E incrível. o Cris também, a gente né, trouxe essa questão do acolhimento. Então, assim, busquem formas de sair. Não vai ser uma jornada fácil, ninguém disse que Não é era. fácil. Mas que bom que a gente conseguiu trazer essa discussão e puder ter passado um pouco desse... Ao invés da jornada fácil ou difícil, uma jornada possível. É, Bom, não é impossível, né? não Eu é acho que esse é o impossível. lugar também. E eu acho que legal você falar também, Gad, de religiosidade, de fé, porque a nossa comunidade é tão afastada disso, né? A gente é tão crucificado pela religiosidade, pela fé, que às vezes a gente não se encontra e a gente se afasta, sabe? Aí É. quando você encontra um lugar e você se acolhe, você se enxerga dentro daquele grupo, talvez seja uma saída, uma solução para Pra Nossa, aquilo. mim foi é, isso, tá? é. Análise, ayahuasca, família e amigos que realmente estavam dispostos a me ajudar. Então Sim. não foi uma frente só, foram muitas frentes. A ayahuasca, eu acho que ainda é muito demonizada, mas é o que me ajudou a olhar para o meu inconsciente junto com a análise, olhar para minha dor, entender que a droga era uma resposta para ela e me ajudar a caminhar frente a isso. Então, eu acho que se a gente não pode ter, não precisa ter fé numa religião, mas você tem que ter fé em você mesmo. Sim. Sim, você ajoelhar E- seu joelho no quarto sozinho, você consigo mesmo, sua consciência, E- e se apegar em algo, E né? tem várias formas que a espiritualidade pode ser trabalhada, de te ajudar a achar um propósito, né? Eu falo da ayahuasca porque é uma medicina xamã, que assim, tem muitas pesquisas acadêmicas já que estão buscando essa eficácia da ayahuasca em questões psíquicas, mas assim, eu costumo dizer que cada um precisa olhar e achar aquela ferramenta que vai te A ajudar. sua própria É forma. exatamente isso. Então, você pode ir para uma igreja evangélica, pode ir para uma Sim. igreja católica, Ah, só que assim, a gente sabe não. que... Não, mas eu acho que é exatamente Desde que saia, tudo bem, galera. Só não comecem a usar drogas mais pesadas que metanfetamina. É muito legal você falar isso, Gá, também, porque assim como eu falo do HIV e das ferramentas diversas que a gente tem de prevenção, a religiosidade também é assim. As escolhas também são assim, porque às vezes o que funciona pra você não funciona pra mim. Exatamente. Entendeu? Se eu prefiro tomar meu medicamento do HIV às 7 da manhã, tem gente que não prefere porque a família tá junto e prefere tomar à noite antes de dormir. Então, assim, o que funciona pra mim, às vezes não funciona pra você. A religião que eu acredito, a fé que eu tenho, o poder maior que eu creio, talvez não seja o mesmo que o seu. Então, encontre o seu propósito, encontre o seu caminho e se apegue nisso para que você consiga, de alguma maneira, desapegar de outras coisas e reconstruir a sua história. É isso. Meninos, muito Bom, obrigado é isso, por né? tudo. Chegamos ao Vocês fim de foram mais demais. Mais um E- episódio. E eu acho que a gente reuniu amigos aqui também para acompanhar a gravação. Quero muito agradecer todo o time que está envolvido no Moedor, todas as pessoas que fizeram parte dessa história. E também, sabe, propagar essa informação. Eu acho que a partir do momento que a gente solta isso na internet, não é para ficar ali na nossa bolha. Eu acho que é importante vocês divulgarem isso e fazer com que isso alcance o máximo de pessoas que vocês puderem. Assim como eu consegui ao longo desses 10 anos falar de HIV e me tornar uma referência dentro do assunto, bora fazer do Moedor também uma referência no assunto, bora fazer do Cento mesmo também uma referência no assunto, bora fazer do projeto Respire uma referência no assunto, bora se unir e fazer com que as pessoas que estão afim de transformar a sociedade e salvar uma comunidade que já é muito negligenciada na sociedade, vamos fazer isso acontecer de verdade, sabe? Então, isso depende muito de vocês, muito mais do que da gente. Então, conto muito com o compartilhamento, a curtida, fazer tudo aquele jabá que os Tá vendo que o amigo tá muito doido? Fala! Manda esse fala, episódio aqui pra manda. ele, Olha, ó. tem- Assiste aí, gay Tem um safada. analista, ele é muito bom e ele tá se especializado nessa área. Vem, Vamos lá, vem com busca a gente, ele. busca ajuda. Se tem um amigo que tá sofrendo, fala, ó, tá sofrendo, eu tô vendo que você tá sofrendo. Melhor falar agora do que ter que falar, do que não poder falar. Sim. É isso, gente. Eu queria muito agradecer mesmo. E vambora. E é claro que eu não posso deixar de fora, né? A gente não pode deixar de fora
o idealizador desse projeto todo, que foi o edital de coletivos da Coordenadoria de ST-AIDS. Então, mais uma vez, agradeço a Coordenadoria de Possibilitador. ST-AIDS. Mais uma vez, eu falo para vocês irem seguir o perfil da Coordenadoria de ST-AIDS, porque lá é um veículo de comunicação sério, que lida com os assuntos que a gente aborda aqui, ou com os assuntos de prevenção e saúde de uma maneira séria e preocupada com a sociedade. E também divulga os lugares onde você pode ir lá se testar, seja na praça, no Largo do Orochi, seja dentro do metrô da República, em qualquer lugar dessa cidade doida, maluca e grande que a gente vive, que é São Paulo, vai ter um cantinho para você ser acolhido e você buscar a sua saúde, seja ela física ou mental. Então, agradecer mais uma vez a Coordenadoria de ST-AIDS. É isso, gente. Cuide dos seus, cuide de si, enfim. Vamos no nosso obrigado. lema. Exato. Moedor. E sigam o perfil do Moedor também, viu? É bem importante. Vamos falar nosso lema aqui. Arroba Moi, underline dor. É isso. A gente vamos moer dores. Processar ideias. e vamos elaborar sentimentos. Vamos elaborar sentimentos. até- Demorou? Até, quem sabe, uma próxima. É, e se cuidem. Se cuidem, hein?